Você acha que ler é perca de tempo, é momento jogado fora? Hoje eu te digo que você está perdendo uma das melhores experiências que você poderia estar tendo aqui na Terra, que é uma boa leitura. Nos últimos 6 meses, eu li 11 livros que me marcaram de alguma maneira. Algumas de forma positiva, outras de forma negativa. E hoje eu vim contar a experiência de cada uma dessas leituras. Fica até o final, porque quem sabe você descubra a próxima leitura da sua TBR, ou até mesmo a leitura que vai marcar a sua vida. Oi, eu sou a Vicky aqui do Câmbio Literário e hoje a gente vai conversar das leituras que eu fiz no semestre. Teve favorito, teve banda de rock, teve livro que fez eu repensar tudo. Bora lá descobrir essas leituras juntos? A gente vai começar a falar dos favoritos do semestre. O primeiro deles foi Oração para Desaparecer, da Socorro Alcioli, que teve 5 estrelas e foi favoritado. Conta a história de uma mulher que foi desenterrada no litoral de Portugal sem se lembrar de nada da sua vida. Ela só sabia falar o português brasileiro, que era a única prova de que ela era brasileira. Mas de resto, ela não lembrava de nada. E aí, ela começa a viver nessa região com as pessoas que salvaram ela. Eles contratam uma pessoa que vai reformular uma vida para ela, só que mesmo assim, a essência dela grita dentro dela. Algo ainda não estava certo. Esse livro me fez pensar muito sobre identidade, sobre coisas que nunca mudam na gente. Foi um livro que eu li para a escola, então teve toda uma discussão. Foi super interessante a discussão que a gente teve em sala sobre esse livro. É um livro muito bom que eu recomendo a leitura. O segundo livro foi A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, que foi favoritado e teve 5 estrelas. Foi um livro que me marcou muito, que conta a história de Macabea, uma mulher que sai do Nordeste e vem trabalhar no Rio como datilógrafa. Tudo isso contado na visão de um escritor, ou seja, na visão de um homem, o que impacta como a história é contada, né? Ela está à procura da sua hora da estrela. E o que é essa hora da estrela, né? A hora da estrela pode ser interpretada de várias maneiras. Eu interpretei como o achar de ser mulher, sabe? Porque uma das frases que mais me marcou e a mais falada pra Macabea era o fato dela não ter vocação de ser mulher. Então, pra mim, a hora da estrela da Macabea e a hora da estrela que Clarice faz refletir, for uma delas no caso, é sobre essa coisa do ser mulher, né? Então, me marcou bastante. Foi uma leitura inesquecível e uma das minhas leituras favoritas da vida, e eu recomendo demais essa leitura. O terceiro livro que eu li foi O Muro de Sofia, do autor que eu não me lembro o nome, que conta a história de Sofia, que nas vésperas do seu aniversário de 15 anos, ela começa a receber cartões com perguntas: quem é você? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Porque essas cartas eram destinadas a uma outra menina chamada Hilde, e aí ela fica confusa, querendo entender. Então, esse livro, ele faz a gente aprender filosofia através das cartas que a Sofia vai recebendo. A gente vai aprendendo filosofia e aí tem esse suspense por trás de entender quem é que tá mandando essas cartas, o porquê e tudo mais, qual é a motivação. É muito interessante esse livro, eu indico para quem tá começando a aprender filosofia. É um livro muito fácil de ler, ele só tem um problema que ele é um pouco grande, ele tem uns 500 páginas, mas é tranquilo, você lendo aos pouquinhos você consegue finalizar a leitura com calma e tranquilidade. É uma leitura que eu recomendo muito. Pressão, Poderes, Segredos. Esse é o livro Se Você Pudesse Ver o Sol, que eu dei 4 estrelas. Juro pra vocês, eu não consegui largar esse livro. Eu terminei ele numa aula na escola, de tão curiosa que eu tava com o final. Conta a história de Alice, que é uma bolsista numa escola de elite, lá na China, se eu não me engano. A família dela tá passando por dificuldades financeiras e essas dificuldades financeiras implicam nela continuar na escola. Como ela não quer sair na escola por ser uma escola de ótima qualidade, ela se junta com um rival dela e ela monta um aplicativo que ela vai usar o poder dela para ficar invisível e descobrir os segredos das outras pessoas para conseguir uma renda e ajudar os pais. O final do livro foi muito bom, eu gostei bastante do final. Eu queria muito poder falar todas as palavras, mas eu tenho medo de dar spoiler, então eu não vou falar tudo. É um livro que eu recomendo a leitura, é um ótimo romance, tem Enemies to Lovers, no caso o Enemies é só ela, o Lovers, o outro cara, já tá um tempão. Uma ótima história, eu gostei demais desse romance. Uma banda de rock nos anos 70, caos, segredos que não podem vir à tona. Esse é o clima que Daisy Jones in the Six constrói pra gente que tá lendo o livro. É uma leitura muito interessante, muito imersiva, até porque existe a série e a série existe a banda e a banda existe uma playlist com as músicas que tocam no livro. Então você pode escutar a música enquanto tá lendo o livro.
e depois você pode assistir a série. Então você tem uma imersividade com o mundo de Daisy Jones and the Six, o que foi muito interessante, que contribuiu para que a leitura fosse ainda mais interessante. Eu gostei muito do livro, eu dei 4 estrelas, não dei 5 porque eu passei uma raiva danada com o Billy, mas apesar de tudo foi um livro muito interessante de ler. Eu gostei muito do final, me surpreendeu, eu gostei da forma como finalizou o livro. E é uma leitura que eu recomendo para quem está procurando aí uma leitura diferente, que tenha rock. Daisy Jones and the Six é a minha indicação. Os e Homens foi um Nobel da Literatura de 1960 alguma coisa. Conta a história de 2 rapazes que estão tentando sobreviver em meio à Grande Depressão. Eles trabalham de fazenda em fazenda e eles só têm amizade um do outro, mas o mundo é cruel demais. Esse livro, ele me fez ficar horas olhando pro teto, pensando o que foi esse final. Que livro, juro pra vocês, merecido o Nobel da Literatura. Não lembro porque eu dei 4 estrelas, mas eu realmente gostei bastante da leitura. É um livro pequenininho, então é tranquilo de ler. Eu recomendo bastante a leitura dele. Agora são as leituras medianas, que não me marcaram tanto, mas que merecem uma menção honrosa aqui. A primeira leitura é A Cabeça do Santo, da Socorro Rossioli. Foi o primeiro romance escrito pela autora, que conta sobre Samuel, que sai de Juazeiro do Norte e vai até Candeia cumprir uma promessa que ele tinha feito à mãe dele. Só que, chegando lá, ele começa a viver dentro da cabeça de um santo, e dentro da cabeça desse santo ele começa a escutar preces de amor. Então ele tem a brilhante ideia em realizar essas preces de amor, e aí começa toda a confusão na cidade de Candeia. Mistura um pouco de promessa, tem realismo mágico, fala de fé. É um livro muito interessante. Eu dei 3 estrelas porque ele não me marcou tanto quanto A Oração para Desaparecer, mas é um ótimo livro, super interessante, que eu recomendo a leitura. Jogos Inocentes Jogos, eu dei 3 estrelas porque foi um livro que eu não me conectei tanto. Conta a história de um rapaz que ele trabalha, mexendo com jogos, ele tem 17 anos, e nisso ele tem uma relação meio conturbada com a família e também uma relação meio mais ou menos com os amigos e com outras pessoas fora do seu ciclo familiar. Tem um toque também, tem um suspense por trás e tudo mais, só que eu não me conectei tanto com a história, não foi um livro que me marcou tanto e tudo mais, mas é uma ótima leitura. Eu até usei como repertório sociocultural numa redação do Enem aí. Caça ao Homem é a próxima leitura que a gente vai falar. Eu dei 3 estrelas, conta a história do escriba Kel. Quando ele chega no seu escritório, ele encontra todos os seus colegas de equipe assassinados. E aí ele foge com medo de se tornar o suspeito. Ele acaba se tornando mais suspeito ainda por ter fugido. Mas de qualquer forma, se ele tivesse permanecido, ele teria sido acusado desse assassinato. E esse livro conta dele fugindo, dele tentando provar a inocência dele de todas as maneiras. E mostra também a vingança dos deuses em relação ao Egito, por conta do contexto político que o Egito estava passando na época. É um livro muito interessante. Eu dei 3 estrelas porque no começo eu fiquei muito interessada, eu estava super presa na leitura, eu estava devorando os capítulos são bem curtinhos, então é muito rápido de ler, só que depois eu fui cansando, não resolve o conflito, aí eu fui perdendo um pouco, porque toda hora aparecia algo novo. Por incrível que pareça, isso que era para me deixar mais, curiosa, foi me deixando um pouco mais apagada do livro, mas é uma ótima leitura, é uma duologia. Eu vou ler o segundo livro e trago para vocês as minhas opiniões sobre. O próximo livro é O Castelo Animado, da autora ou do autor, que eu não lembro o nome, que conta a história de Sophie, que ela acaba sendo amaldiçoada e ela acaba transformando o corpo dela de uma jovem em uma senhorinha de 90 anos. E ela não conta isso pra ninguém. Aí ela foge para um castelo, que é o castelo do mago Hou, e lá ela vive ajudando ele, sem contar para ele que ela na verdade é uma jovem. Foi um livro interessante de ler, mas não me marcou muito, não me lembro de tantas partes que me interessaram tanto. Eu lembro que foi até, eu até corri para terminar, porque eu estava animada com outras leituras e queria finalizar logo. Então não foi uma leitura que me marcou tanto. Acho que seria interessante depois até fazer uma releitura para ver se eu pego mais o ritmo desse livro. O último livro foi Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que conta a história de uma família de retirantes nordestinos que enfrentam a miséria, a fome, a seca no sertão brasileiro.
É um livro muito triste, né? Eu acho que um dos contos que mais me pegou foi o da baleia, que eu acho que é o mais triste para todo mundo, né? Que é a morte da baleia. Foi um livro que me marcou, mas não me marcou tanto. Eu sempre tive curiosidade em ler o livro, mas acabou que eu li mais por uma obrigação escolar do que por curiosidade. E eu não aproveitei tanto a leitura, não peguei tantos ensinamentos da leitura. Então é uma leitura que eu pretendo reler daqui a uns tempos, se tudo der certo. É muito interessante a gente fazer essas listas de livros, porque a gente percebe quais nos marcaram mais, quais nos marcaram menos. E aí a gente vai pensando nessas leituras que já foram feitas, as que precisam de uma releitura e tudo mais. E aí, me conta aí embaixo nos comentários qual foi a leitura que marcou o seu semestre. Se você gostou, se inscreve no canal para mais dicas de leituras, vlogs literários e tudo mais. É isso, até a próxima, gente!